A vida espiritual de uma pessoa é um bem valioso e deve ser tratada com muita seriedade. Como cristãos, todos somos chamados a preservar nossa comunhão com Deus, a manter nossa mente pura e os nossos hábitos em conformidade com os ensinamentos de Cristo. Contudo, o mundo ao nosso redor está repleto de influências negativas que podem minar essa comunhão e enfraquecer nosso relacionamento com Deus. Em sua sabedoria, Ellen G. White, uma das maiores líderes e escritoras do movimento adventista, compartilhou conselhos profundos sobre como devemos nos afastar de lugares e situações que podem afetar nossa vida espiritual de maneira destrutiva. Em suas obras, ela fala sobre a importância de escolher os ambientes que frequentamos, pois o ambiente ao nosso redor tem um grande impacto na nossa fé, nos nossos pensamentos e nas nossas atitudes. No contexto da vida cristã, existem diversos lugares que, ao invés de fortalecerem nossa fé, podem contaminá-la. Esses lugares não se referem apenas a locais físicos, mas também a situações, estados de espírito e práticas que nos afastam de Deus. Neste roteiro, vamos explorar 6 desses lugares que, segundo Ellen G. White, são perigosos para a vida espiritual e que devemos evitar a todo custo. Através de suas palavras e ensinamentos, seremos guiados para fazer escolhas mais sábias e conscientes, mantendo nossa fé firme e inabalável. A primeira parte deste roteiro se dedica a preparar o terreno para entendermos que nossa vida espiritual não é apenas uma jornada interna, mas também um reflexo dos ambientes em que escolhemos estar. Como podemos, então, identificar e evitar esses lugares que minam nossa espiritualidade? Ellen White nos dá as ferramentas necessárias para entender como esses ambientes afetam nossa mente e nos afastam do propósito de Deus para nossas vidas. Vamos refletir sobre os primeiros passos dessa jornada, conscientes de que cada escolha que fazemos tem um impacto direto na nossa saúde espiritual. O primeiro lugar que Ellen G. White nos alerta a evitar é o mundo das distrações e da superficialidade. Vivemos em um mundo cheio de distrações, redes sociais, entretenimento incessante, notícias e outras fontes de estímulo que competem constantemente pela nossa atenção. Embora essas coisas não sejam inerentemente malignas, elas podem facilmente se tornar uma barreira para a nossa comunhão com Deus. Ellen White, em suas obras, fala sobre a importância de ter uma mente focada em Deus e de evitar a superficialidade nos relacionamentos e na maneira de viver. Quando nos envolvemos excessivamente em coisas triviais e superficiais, acabamos desviando nossa atenção do que realmente importa. A leitura diária das Escrituras, a oração constante e o tempo dedicado ao silêncio e à reflexão espiritual são substituídos por atividades que não têm valor eterno. Isso cria uma espécie de ruído espiritual, que enfraquece nossa capacidade de ouvir a voz de Deus. Ellen White descreve a mente humana como sendo como um campo. Se não for cuidadosamente cultivada, as ervas daninhas do pecado e da distração irão crescer e sufocar as boas sementes da palavra de Deus. Em Caminho a Cristo, ela nos ensina que devemos guardar nossos pensamentos para que nossas ações sejam uma expressão genuína da nossa fé. Se a nossa mente está constantemente cheia de estímulos externos que não contribuem para o nosso crescimento espiritual, então estamos deixando o inimigo invadir nossa vida espiritual, muitas vezes sem perceber. Portanto, devemos fazer escolhas conscientes sobre onde colocamos nossa atenção. A vida espiritual exige um esforço constante para discernir o que é útil e o que é prejudicial à nossa jornada com Cristo. Não é uma questão de condenar tudo o que nos distrai, mas de aprender a viver de maneira equilibrada, estabelecendo prioridades que favoreçam nosso crescimento na fé e na santidade. Ellen White enfatiza que
Ao nos afastarmos das distrações mundanas, seremos mais capazes de ouvir a voz de Deus e sentir a paz que vem da sua presença. Outro lugar que Ellen G. White nos alerta a evitar é o ambiente de má companhia. Diga-me com quem andas e te direi quem és. É um ditado que se aplica perfeitamente à vida cristã. A Bíblia nos ensina que as más companhias corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15:33. E Ellen White também reforça esse conceito em seus escritos. Ela nos adverte sobre o impacto profundo que as pessoas ao nosso redor podem ter em nossa vida espiritual. A convivência com pessoas que não compartilham a mesma fé ou que vivem em práticas contrárias aos princípios cristãos pode ser uma fonte de contaminação espiritual. Ellen White, em Mensagens para os Jovens, fala sobre a importância de escolher cuidadosamente os amigos e de buscar companhia que eleve nossa fé e não a diminua. A influência dos outros pode nos desviar dos caminhos de Deus, tornando mais difícil manter uma vida de oração, estudo da palavra e comunhão com Cristo. Ellen White também menciona que a companhia de pessoas que constantemente falam de assuntos mundanos ou que não têm o temor de Deus pode enfraquecer nossa disposição para a oração e para a meditação nas coisas divinas. Ela nos exorta a ser seletivos em nossas amizades, pois as influências espirituais e morais que recebemos dos outros têm poder de transformar nossos pensamentos e ações. Além disso, ela destaca que, mesmo dentro da igreja, é possível encontrar companhias que podem não ser edificantes. Portanto, não se trata apenas de evitar os maus ou os que vivem no pecado explícito, mas também de ser vigilante em relação a quem nos influencia e como essa influência afeta nossa vida espiritual. Isso não significa que devemos nos isolar do mundo, mas sim que precisamos ser sábios ao escolher as pessoas com quem passamos mais tempo, pois nossas amizades devem edificar nossa fé e não prejudicá-la. O próximo lugar que Ellen G. White nos aconselha a evitar são os locais de entretenimento mundano, como cinemas, festas e outros eventos que promovem o pecado e a imoralidade. Ela sabia que as influências que recebemos desses lugares podem ser extremamente prejudiciais à nossa vida espiritual. O entretenimento, em muitas de suas formas modernas, promove padrões de comportamento e valores que são contrários aos ensinamentos de Cristo. Em seus escritos, Ellen White faz um apelo para que os cristãos evitem o que ela chama de distratores do mundo, como músicas, filmes e atividades que promovem a sensualidade, a violência e o materialismo. Esses tipos de entretenimento não apenas afetam nossa mente, mas também nos distanciam da pureza e da santidade que devemos buscar. Ela escreve que o cristão não deve se envolver em atividades que promovam ou celebrem o pecado de qualquer forma. Esses locais de entretenimento não apenas contêm conteúdo imoral, mas também oferecem uma falsa sensação de prazer e satisfação. Ao buscar a alegria nesses lugares, muitas vezes perdemos a verdadeira paz que vem de Deus. O cristão deve buscar a santidade, e isso implica tomar decisões conscientes sobre os lugares onde passamos o nosso tempo. Ellen White nos convida a ser guardiões do nosso coração e a evitar tudo o que nos desvia do propósito divino para nossas vidas. Ellen G. White também nos adverte contra os lugares de idolatria e adoração equivocada. Embora muitos de nós não pratiquemos idolatria explícita nos moldes antigos, ela reconhece que a idolatria pode se manifestar de formas sutis em nossa vida moderna. Um culto à celebridade, ao dinheiro, ao status social ou a qualquer outra coisa que tire Deus do centro de nossa vida é uma forma de idolatria que devemos evitar a todo custo. Os lugares onde a idolatria é praticada são perigosos para a vida espiritual, porque eles desviam nossa adoração de Deus para algo que é temporário e finito.
Ellen White escreve sobre a importância de manter a adoração exclusiva a Deus e de evitar qualquer forma de adoração que envolva objetos ou conceitos que competem com a nossa devoção a Ele. Isso inclui, por exemplo, o culto ao materialismo, onde a busca por posses e riquezas substitui a verdadeira adoração. Ao longo deste roteiro, vimos como Ellen G. White nos orienta a evitar certos lugares que podem contaminar nossa vida espiritual. Desde as distrações superficiais até os ambientes de idolatria, ela nos chama a ser vigilantes e a escolher sabiamente onde investimos nosso tempo e energia. A vida espiritual exige cuidado constante, pois as influências do mundo podem facilmente nos desviar do caminho que Deus planejou para nós. Ao seguir os princípios ensinados por Ellen G. White, podemos proteger nossa fé e fortalecer nosso relacionamento com Deus.